Então, muito bem, queridos. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer muito grande recebê-los aqui na nossa casa virtual do Núcleo dos Sonhos de Araçatuba para mais uma reunião de estudos, essa que será a última do ano de 2023, mas já aquecendo as turbinas para que 2024 a gente tenha mais eventos muito bacanas, muito enriquecedores, como esse que nós vamos ter nessa noite. Eu tenho certeza que vai trazer bastante informação nova para quem não conhece homeopatia, e para quem já conhece, vai trazer um novo olhar, de repente, em relação até a essas questões dos problemas respiratórios, né, que afetam bastante crianças, adolescentes, adultos também, que tem tudo a ver com a nossa área, né, para quem está aí atuando na área do sono. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os participantes e principalmente da nossa palestrante de hoje, né? Fiquei muito feliz com o aceite da doutora Jussara Jorge, né? Que é uma amiga de muitos anos, uma contemporânea aí de especialidade dentro da ortopedia funcional dos maxilares também, né? Nos conhecemos também nos congressos de homeopatia, né? Eu lembro que eu tive a honra de participar do primeiro congresso brasileiro de homeopatia. Se não me falha a memória, acho que foi em São Pedro, Jussara. O primeiro foi aqui em São Paulo. O de São Pedro foi, acho que o segundo. Foi o segundo. Tá. Acho que foi em São Paulo, então. Eu estava confundido. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, que dentro da homeopatia tem uma história muito rica, muito linda, muito ativa. Eu acho que se hoje a a homeopatia dentro da odontologia tem o destaque que está tendo e continua firme e forte, se deve muito ao trabalho da Jussara e do seu marido, do Mário, também é uma outra pessoa que eu admiro demais, né? E, Jussara, mais uma vez, muito obrigado pelo teu aceite, o nosso convite, de estar aqui compartilhando esse tema tão importante para a gente, ok? Então, a Jussara ela é mestre em Ciências da Saúde, doutoranda em Clínica Odontológica, é especialista em ortodontia e homeopatia, pós-graduada em Ortopedia Funcional dos Maxilares, Estomatologia e Odontopediatria. Também é presidente da Câmara Técnica de Homeopatia do nosso Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. E ainda sobrou tempinho para ser coordenadora e professora do curso de especialização de homeopatia para cirurgiões dentistas, da APH, Associação Paulista de Homeopatia. Então, abordando o tema contribuição da homeopatia em problemas respiratórios, nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui a nossa querida amiga Jussara. Jussara, fique à vontade, pode compartilhar sua tela. Queridos, só vou pedir para todos desligarem as câmeras, os microfones. Aí, como a gente conversou anteriormente, as perguntas serão realizadas ao final da apresentação da Jussara. Aí todo mundo vai poder abrir as câmeras, os microfones, e nós vamos interagir com bastante alegria, tá bom? Boa apresentação, Jussara. Fagnani, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. A gente sabe que é o convite do amigo, né? Aquela pessoa que a gente conhece há muito tempo e que nos dá essa oportunidade tão importante, como é que eu posso dizer? Tão bom poder falar da homeopatia e, às vezes, a gente não tem oportunidade porque, realmente, outras especialidades acabam sendo lembradas antes, né? E você me dar essa oportunidade, olha, é de uma alegria muito grande e de eu me sentir muito honrada, muito... Nossa, estou me sentindo uma pessoa muito especial, podendo falar para esse grupo tão bonito, com gente tão estudiosa. Eu tenho acompanhado vocês, eu já participei dos seus 2 últimos congressos, né? Sei da organização, sei da capacidade de cada um que está aqui, e estou no grupo ainda de WhatsApp, então eu acompanho as conversas, as discussões, eu fico muito impressionada e encantada com a dedicação de todos. Então, poder falar para esse grupo me deixa realmente me sentindo uma pessoa muito, muito, muito especial, de verdade, assim, e com muita responsabilidade, né? Eu espero poder passar alguma coisa da nossa homeopatia que seja útil para que as pessoas possam usar, né? Ou pelo menos se interessarem em estudar
porque eu acredito de verdade que a homeopatia pode fazer muito para muitas situações, em especial problemas respiratórios, problemas do sono. A gente sabe que a homeopatia faz com grande vantagem. Então, é isso que eu quero deixar com todo mundo hoje, tá? Mais uma vez, Jussara, muito obrigada. claro que você é uma pessoa extremamente especial, muito querida, né? E realmente o seu nome é um nome que já veio desde quando eu já tive vontade de trazer homeopatia dentro desse grupo, porque você realmente é uma pessoa que tem todas as qualidades e competências para desenvolver esse É o tema. amigo E falando de novo, tá vendo? na verdade, assim, a homeopatia é um tema, como eu falei, né, nas divulgações, de grande interesse. Até para que, lógico, é importante que todos conheçam, reconheçam a homeopatia, e nessa visão que a gente sempre prega dentro da área do sono, da visão interdisciplinar, o pessoal conhecendo a homeopatia, se não pratica, né, se não tem assim, disponibilidade para estudar a homeopatia, mas para referendar o paciente para um médico homeopata ou para um colega homeopata, né? Então, o grande objetivo é esse, de trazer à tona, né, a esse grupo que é sempre muito curioso, muito estudioso, esses importantes conhecimentos da homeopatia. Muito bom. Bom, Eu agradeço em meu nome e em nome da comunidade homeopatia, porque todos nós ficamos felizes em poder divulgar tudo que a gente tem feito, tem visto acontecer aí com a homeopatia, tá? Muito obrigada mesmo. Então, vamos começar. Agradeço, então, ao Núcleo do Sono de Araçatuba pelo convite, que me deixou realmente muito feliz. Muito, muito obrigada. E aqui estou eu com o tema, não é? A contribuição da homeopatia em doenças respiratórias. Claro, o grupo de vocês é o grupo da odontologia do sono, que é assim que provavelmente vai se chamar a especialidade, mas nós sabemos que problemas respiratórios, né, estão diretamente envolvidos com os problemas do sono, então dá para a gente falar deles, que é talvez onde a gente mais vai poder aplicar a homeopatia. No sono já vai ficar como o resultado da solução do problema respiratório, melhorar o sono. Então, por isso, eu dei esse título para aquilo que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Normalmente, a gente começa falando de homeopatia, contando da história. Eu não vou falar muito da história, aliás, vou falar quase nada, porque a gente, infelizmente, não tem tempo, né? Mas é importante a gente saber que o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, como dizem, né, o codificador da homeopatia, por ser muito estudioso, ele veio juntando conhecimento desde aquilo que Hipócrates falava até os dias dele, quando ele se formou médico na Alemanha, tá? O que eu posso dizer também para vocês é que a homeopatia, ela é um sistema terapêutico complexo de abordagem integral e dinâmica, e é aqui que fica muito importante a gente conhecer a homeopatia e, quando possível, se a gente não praticá-la, a gente indicar para que os pacientes procurem, porque realmente eles vão ser vistos como um todo. Eles não serão vistos apenas como um problema respiratório, um problema de sono, um problema outro qualquer. Ele vai ser aquela pessoa que tem um problema e não um problema que veio visitar o profissional, né? Então, isso é muito importante e isso faz muita diferença. E é dinâmica, sim, porque consegue perceber a evolução, a melhora, consegue perceber o significado do binômio saúde-doença, né? Então, a homeopatia nos propicia tudo isso. E nós temos ação no campo da prevenção, da promoção e da recuperação de saúde. Nós podemos fazer uso da homeopatia para tudo isso, né? É um sistema científico, filosófico. A gente sempre fala que o Hahnemann foi um grande filósofo, um grande educador. Ele sempre trouxe a ciência muito atrelada à educação e a conceitos importantes, inclusive de método de vida. Então, por conta disso, esse é um sistema diferenciado também, né? Que tem uma metodologia própria de pesquisa, criada ou elaborada ou pensada por Hahnemann, específica dele, e que hoje a gente vê que se aplica até em outras, né? Porque, por exemplo, a pesquisa duplo cego
ele fazia para entender o que ele conseguiria usando homeopatia nos seus pacientes ou nas pessoas que ele arrebanhava para suas pesquisas. Então, até isso partiu dele também, né? E a experimentação clínica de medicamentos homeopáticos, que é uma marca importante da homeopatia, porque na homeopatia não se testa medicamentos em animais. O próprio Hahnemann deixava isso muito claro, né? Um animal nunca vai poder me contar o que ele sente após fazer uso, né? Ou fazerem uso nele de uma medicação. Enquanto que o ser humano que esteja bem e que por usar uma medicação possa ter algumas alterações, vai com certeza contar isso e às vezes com grande requinte de detalhes, né? Então, isso era muito importante para ele e por isso ele programou desta forma, né? Ele deixou para nós também os pilares importantes para que a gente possa fazer uma boa homeopatia. Então, nós trabalhamos com o princípio da semelhança, onde nós temos que aquele princípio, aquele produto, aquela substância que é capaz, né, de provocar sintomas num paciente, quando esses sintomas aparecerem espontaneamente no paciente, eu vou poder usá-la após ser preparada pela farmacotécnica homeopática como um medicamento para tratar esse paciente. Então, o princípio da semelhança é isso, encontrarmos o remédio que tem na sua listagem, vamos dizer assim, de sintomas que ele pode produzir, aquilo que fica mais próximo do que o paciente nos conta ou nos mostra quando adoece, né? Então, esse é o princípio da semelhança. A experimentação, como eu disse, ele nunca pensou em fazer em animais, somente em homem sadio. Ele também elaborou, pensou uma forma de preparar a medicação que tirasse a possibilidade desse medicamento ser tóxico, mas que, ao mesmo tempo, permitisse que ele tivesse ação medicamentosa suficiente para resolver o problema do paciente. E ele pedia, o que hoje a gente vê que é mais difícil, às vezes a gente se pega prescrevendo 2 medicamentos, 3 medicamentos, mas ele dizia que nós tínhamos que nos esforçarmos em encontrar um único remédio capaz de cobrir todas as queixas do paciente, para que o paciente, com esse único remédio, visse o resultado e nós pudéssemos entender aquilo que acontecia com ele, né? Eu, particularmente, acrescento que a homeopatia nasceu, e eu vou dizer que esse nasceu está entre aspas, porque não foi um nascimento, foi como eu disse para vocês, foi uma soma de conhecimentos que o Hahnemann vinha trazendo na sua formação como médico, uma pessoa extremamente estudiosa e dedicada, né? Então, ele trouxe tudo isso e quando ele pôde, ele uniu todo esse conhecimento numa teoria, numa ciência, filosofia, como eu já havia dito. Eu é que uso o termo nasceu, que foi a partir de Hahnemann que nós pudemos ter a homeopatia, e eu vou dizer para vocês que ela nasceu da indignação de Hahnemann, porque, inclusive, ele perdeu um amigo querido dele, tratando deste amigo com a medicina da época, que ele já vinha sentindo como sendo uma medicina que fazia sofrer as pessoas. Acho que vocês já viram, lá por volta de 1700, 1800, a gente não tinha um tratamento completamente formalizado, né? As pessoas iam empiricamente tentando uma coisa ou outra, e muitas vezes à custa de muito sofrimento, porque era o que se tinha na época. E ele, então, muito chateado com isso, deixou, inclusive, de praticar a medicina e passou a traduzir livros, né? Por quê? Porque ele ficou realmente indignado quando ele não pôde tratar e manter vivo um amigo dele muito querido, né? E aí eu vou dizer que se você também se sente indignado, porque eu muitas vezes fico também, com respeito à forma como a saúde é vista, tratada, né? Não só no nosso país, em qualquer lugar, né? Eu acho que a homeopatia foi feita para vocês. O que eu digo sobre essa minha indignação? A coisa de uns
25 dias, 25, não chega a um mês, porque eu estou falando 25, de 20 a 30 dias, eu recebi 2 pacientinhos, irmãos gêmeos, né, eram novos, não eram pacientes meus, sendo que um deles tem uma asma interessante, assim, importante, alérgica, muito alérgica, né, uma bronquite alérgica importante, e ele conversava comigo segurando a bombinha, né? E aí eu tentei puxar conversa com os pais para saber o tratamento. Ele usa essa bombinha, era Vaner que ele estava usando, se eu não me engano. E aí, sim, já faz algum tempo, criança de 8, 9 anos, já faz um tempinho que ele usa. Não, a gente tentou algumas medicações, mas aí ele... Nossa, imaginem, né? Eu, na hora, eu fiquei mesmo muito indignada, porque eu acho que para chegar nisso, a gente já tentou de tudo, né? E pela história que eu ouvi, eram poucas tentativas, né? Pouca coisa, ninguém talvez tenha ido buscar essa alergia do menino, como é que era, o que podia ser feito, tentar outras terapêuticas, né? E acaba caindo nisso. Isso me deixa realmente indignada. Talvez seja um pouco dessa indignação que o Hahnemann teve também. Então, eu digo, se você também sente isso em algumas situações, ou se sente de mãos atadas, porque o que a gente tem não é suficiente, eu tenho certeza que a homeopatia é um caminho importante para você e que vai valer a pena você estudar um pouco, conhecer um pouco, e mesmo que não pratique, como o próprio Fagnani falou, de repente encaminhar esses pacientes para alguém que possa fazer homeopatia. Porque o ganho de saúde para o paciente é enorme. Se nós conseguirmos entender o problema desse paciente, o problema de saúde dele, e nós conseguirmos relacionar com os medicamentos homeopáticos e começarmos a fazer uso, com certeza ele vai colher bons resultados disso e vai provavelmente se livrar de química como essa, né, como é esse corticoide inalável, importante para ele, para a saúde dele, né? Então, se você pensar como eu acredito que vai ser muito bom o que a gente vai conversar hoje, né? Eu não estou aqui para criticar a alopatia de jeito nenhum. Eu também faço uso da alopatia, né? Há um tempo atrás, eu ouvi, tinha um médico falando assim, nossa, mas que coisa horrível, né? Parece que as pessoas vão estudar homeopatia, acupuntura, e esquecem a alopatia, se um dia precisarem, não vão saber. Não é isso, não. De modo algum, eu peço isso para alguém, eu falo sobre isso para alguém. A alopatia tem o seu momento, assim como a homeopatia tem o seu momento. Se eu precisar fazer uso de um antibiótico, eu vou fazer uso no meu paciente, na minha família ou em mim mesma, inclusive. Eu não sou daquelas homeopatas que falam que medicamento alopático não entra na minha casa ou que eu não tome vacina, muito pelo contrário, eu estou com todas as minhas vacinas em dia, todos os reforços, todas as doses extras, porque isso é importante, é isso que nos permite saúde. Nós moramos num país tropical, não é isso? Então, para nós é muito mais importante isso, né? Claro que a gente vai tentando tomar cuidados, lógico, né? Eu tento, na medida do possível, comer alimentos sem agrotóxico, 100%? Claro que não, até porque a gente ou não encontra, ou está num valor altíssimo, e isso eu falo com os meus pacientes também. Mas a gente vai tentando fazer o que for melhor, né? E da mesma forma, com respeito às terapêuticas, existem momentos em que a homeopatia é ela, vai ser ela, e ela vai poder. Tem momentos em que a coisa agudizou demais, está com uma infecção. Vai entrar alopatia? Vai entrar antibiótico? Claro que vai. Eu aprendi a lidar com isso na faculdade e eu não vou esquecer. Nós vamos trabalhar com aquilo que for melhor para o nosso paciente sempre, né? Sempre. Então, com isso, e lógico, gente, eu estou falando em odontologia. Eu não sou médica. Esses pacientes esses 2 pacientinhos, sendo que um com problemas alérgicos sérios, não sou eu quem vai tratar. Ele vai ser encaminhado para um médico ou médica de minha confiança, homeopata, que eu sei que vai poder fazer muito bem a ele. E graças a Deus a gente conhece alguns muito bons, passam pelo curso pessoas muito interessadas, muito dedicadas,
e é para eles que a gente encaminha esses pacientes, né? Não sou eu sou dentista, não sou médica, eu não trato alergia, eu não trato problemas gástricos, eu não trago, sabe assim, eu não trato nada fora da odontologia. Então, o que eu preciso dizer que é, assim como não existe, né, uma medicina homeopática ou, né, uma medicina alopática, existem aquelas pessoas que conhecem as duas medicinas e podem usá-las. Nós também, como dentistas, nós temos o conhecimento da homeopatia, o conhecimento da alopatia, e nós vamos usá-los conforme seja necessário. A odontologia é uma só. O que a gente tem que ter consciência é que existem momentos diferentes para que a gente use métodos terapêuticos diferentes. Ah, Jussara, e você indica outros também? Indico, claro que sim. Quanto eu não indico acupuntura e quanto eu não faço, inclusive, em mim, né? Quanto eu não procuro ajuda da acupuntura. Uma outra coisa que eu gosto demais são óleos essenciais. Quem trabalha com dor está trabalhando muito com óleos essenciais e obtendo resultados maravilhosos. Se o meu paciente precisar, é claro que se eu não puder fazer, eu vou encaminhar. Então, é aquela história, a gente vai tentar buscar o que for melhor, porque o meu paciente não existe. O que existe é o nosso paciente. É aquele que eu divido com outras especialidades, sempre em prol da saúde dele, né? Então, dentro da homeopatia e da alopatia, é a mesma coisa. Nós vamos buscar o que for melhor para aquele momento do paciente, né? Mas, se falando em homeopatia na odontologia, eu posso afirmar, e isso eu falo assim, de boca cheia mesmo, de que ela está disponível principalmente para quem enxerga além dos dentes, né? O Fagnani falou que nós somos colegas no curso de ortopedia, fomos mesmos, fizemos na mesma escola, com os mesmos professores, e atualmente eu ainda uso, assim, frequento muito o pessoal da ortopedia, convivo muito com a ortopedia, e tenho uma professora de quem eu gosto muito, a doutora Patrícia Valério, pessoa excelente, pessoa e profissional, e ela usa muito isso, né? Quando ela fala da UFM, ela fala, a UFM é permitir que a gente tenha uma visão além dos dentes. Então, eu estou me apropriando deste termo dela para usar na homeopatia. Ela não é homeopata, mas eu estou usando na homeopatia. A homeopatia é feita para aquele que quer ver além dos dentes. Ele quer conhecer o paciente, ele quer saber quem é essa pessoa, como ela se apresenta, como ela passa pelos problemas da vida dela, para que ele possa fazer uma boa homeopatia. Então, os dentes são importantíssimos, lógico, é a nossa profissão, mas a gente que faz homeopatia tem a chance, tem a possibilidade de ver além dos dentes, né? Buscando alguma coisa a mais para essa pessoa. Nós podemos abordar problemas emocionais, nós podemos fazer uma abordagem a mais, como é que eu vou dizer? Uma abordagem ainda mais completa para esses nossos pacientes, né? A homeopatia, então, se apresenta como uma terapêutica capaz de tratar sempre que medicar for possível para esse caso. Então, assim, lógico, problemas mecânicos, eles estão pedindo uma desobstrução, eles estão pedindo um procedimento cirúrgico. A homeopatia não vai fazer milagre, gente, não vai. Agora, se for possível, com medicamentos, corrigirmos isso, nossa, com certeza nós vamos conseguir. A gente brinca muito, eu tive um colega do mestrado que também, né, fazia homeopatia, e ele, usando homeopatia, a gente brinca que ele tirou muita gente da fila da cirurgia de adenoide e amígdala, porque esse era o trabalho dele, né? Medicar com homeopatia pessoas com problemas médico, ele é, ele fez um trabalho médico, e ele tirou realmente muita gente. Todo mundo, 100%? Não. Alguns casos, e muito pouco, assim, 15%, 20% só, que continuaram na fila para poder ter a cirurgia. O restante, ele melhorou muito a condição fazendo uso de medicamentos homeopáticos. Então, é isso que eu quero deixar com vocês também.
Eu brinco com os alunos, eu falo, a gente não faz milagre, tá? A gente não sai por aí criando dente graças à homeopatia, não é isso. O que a gente faz é tentar, com a homeopatia, melhorar as condições do paciente e, se possível, fazer com que ele retorne à sua condição de saúde, né? Que ele retorne a uma situação muito saudável graças a esse medicamento, tá? Esta mesma terapêutica permite que diversos pontos envolvidos na condição do paciente, então, naquilo que ele vive, como é o caso de pessoas com problemas emocionais, também sejam abordados e tratados concomitantemente. Isso vem junto na história que o paciente me conta, e muitas vezes, se eu conseguir realmente fazer uma boa consulta, ter uma boa anamnese, eu posso chegar a uma medicação que abrace também essa questão do paciente e melhore também isso dele. Então, é maravilhoso poder pensar nisso. Sinceramente, Jussara, que estudei em Bragança, que, né, me formei pela Universidade de São Francisco, naquela época, eu não tive uma disciplina chamada psicologia. Eu sei que algumas faculdades depois tiveram, outras tinham e tiraram, né? Mas eu, particularmente, não tive. E eu não sei abordar esse problema do paciente, se esse paciente, assim, eu não sei com aquilo que eu trouxe de bagagem da faculdade. Lógico que com o tempo a gente vai pegando o jeito. Eu sou odontopediatra, a gente tem um conteúdo muito grande de psicologia para poder abordar a criança, para poder entender a família, tudo isso. A gente vai ganhando conhecimento, né? Porém, a gente não vai fazer muita coisa com isso, né? A gente, quando vê uma situação muito complicada, a gente acaba encaminhando o paciente. Porém, sem a gente querer fazer, mas acaba fazendo, se a gente medicar um paciente que tenha problemas emocionais, pode ser que se resolva, porque isso vem junto, né? E o medicamento homeopático, eu estou vendo o sistema estomatognático para medicar, mas esse medicamento, ele vai atuar em todo o organismo do paciente e pode trazer melhoras, né? Eu conto sempre isso porque é muito interessante. Eu tenho uma família, eu atendo dois agora são adolescentes, mas eu atendo desde pequenininhos, um menino e uma menina, e a mãe sempre que vinha com eles para trazê-los, né? E aí eles usaram o aparelho, eles fizeram clínica comigo e tudo mais. Eu me lembro que um belo dia a mãe chegou para mim e falou: Jussara, eu acho que eu estou com problema de ATM. Mas ela, tadinha, ela falava assim, de tanta dor. Eu não sei, eu acho que é isso, não é possível. Ela é psicóloga, inclusive. Eu acho que é isso, eu ouço meus pacientes falarem, só pode ser, tal. A gente fez toda a pesquisa e realmente era um problema de ATM, que foi possível perceber que ela também era um pouco bruxista em determinadas situações da vida dela, do dia dela. E, bom, a gente foi tratando, acabei colocando um aparelho ortopédico nela, né? Eu não uso placa para ATM, eu uso aparelho ortopédico, eu coloquei um aparelho ortopédico nela, mas eu também mediquei, eu também usei homeopatia. Falei, vamos melhorar essa dor, vamos melhorar a sua condição, todo esse estado, né, agitado, ansioso que você vive e tudo mais. E aí eu a mediquei. E ela tomou a medicação, e eu pedi para ela voltar em 15, 20 dias, inclusive porque eu tinha acabado de instalar o aparelho nela, né, de aplicar o aparelho nela. Aí ela voltou, e aí ela, e aí, como é que você está? Ela, eu estou bem, que delícia, como eu estou até dormindo bem, aquela história de sempre que a gente ouve, né? Estou até dormindo muito bem, eu estou bem pelo aparelho, eu estou bem pelo medicamento, mas eu estou achando que o medicamento está fazendo ainda mais por mim. Eu falei, como assim? Ela virou e falou assim, esse remédio que você me deu, ele trata esporão no pé? Eu falei, depende, pode ser, por quê? E ela virou e falou assim, porque eu tenho um esporão no calcanhar, nossa, ele é um inferno na minha vida, nossa, está melhorando, será que é do remédio? Adivinhem qual foi a minha resposta? Falei, pode ser, porque eu usei medicamento para uma situação que você está vivendo, né, que tem a ver, inclusive, com a parte, né, óssea, não tem como, e pode ser que ele tenha te ajudado também. E é isso que a gente vê, né? A gente medica o sistema estomatognático, mas aquele paciente, ele sofre no sistema estomatognático como ele sofre em qualquer outra área do seu corpo,
e a gente pode ver uma melhora nessas outras. Eu não fiz nada, eu só mediquei o sistema estomatognático. Deu para vocês entenderem? Então, beleza. Qualquer coisa a gente conversa no fim. E aí a gente ainda tem uma enorme vantagem. Eu coloco como grande, mas eu acho que ela é enorme. O medicamento homeopático tem baixíssimo custo, gente, de verdade. Ele consegue ser mais barato do que um genérico baratinho, né? Então, isso, nos dias de hoje, é muito importante, né? A gente usa muito, vocês já devem ter ouvido falar, da arnica montana para casos de cirurgia, por exemplo, de terceiro molar, né? Então, o paciente tem que fazer uma cirurgia não, vamos dizer que ele faça os 4 terceiros molares, e ele compra um frasquinho de arnica para tomar, como o anti-inflamatório, na homeopatia não existe anti, mas um anti-inflamatório para essa situação. Nossa, ele comprou esse frasquinho e ele vai usar esse frasquinho para os 4 dentes. Olha que maravilha! E, além disso, uma outra vantagem que se soma é um risco muito reduzido, para não dizer que inexistente, de reações adversas, efeitos colaterais e interações medicamentosas. E talvez vocês estejam perguntando, mas, Jussara, e essa história de comprovação científica? Nós temos comprovação científica, porém, ela foge do que é a ciência convencional. Nosso remédio é muito mais bem avaliado fisicamente do que quimicamente. Então, por conta disso, quem é da ciência convencional tem dificuldades em compreender o medicamento homeopático. Nós, com muita frequência, estamos sempre sendo questionados sobre como funciona o medicamento homeopático. Essa resposta nós ainda não temos, nós não temos como responder, mas eu ofereço a vocês uma série de trabalhos, de artigos, inclusive nesta revista que foi feita em, vamos dizer, em ajuda mútua, né, da Associação Paulista de Homeopatia com a Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, onde nós temos aí compilados inúmeros trabalhos científicos, inúmeras revisões, né, meta-análises que já foram feitas em cima dos trabalhos que nós temos, mostrando as evidências científicas que todos nos cobram. Então, é uma forma de quem estiver interessado em conhecer esses trabalhos, tá? E aí eu vou entrar no nosso assunto agora. Nossa, preciso correr. Gente, a quantidade de artigos que nós encontramos sobre problemas respiratórios, sobre terapêuticas, sobre, inclusive, da nossa área, né? Como é que a gente vai tentar melhorar isso, fazendo, por exemplo, uma tração de mandíbula, né? Para a gente tentar melhorar o espaço, ou então fazendo uma expansão rápida de maxila, é enorme, né? Então, assim, é uma área onde nós, dentistas, atuamos muito, né? Sobre os distúrbios respiratórios, a gente tem muita coisa para ler, para conhecer. Eu encontrei esse consenso aqui em distúrbios respiratórios do sono, né? Da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E encontrei outros tantos, né? Que fui colocando aqui só para a gente ilustrar, né? Ilustrar que, por exemplo, né? Isso aí eu me lembro do nosso professor de ortopedia falando, né? Enxaqueca, tem muita gente aí se matando para tratar enxaqueca, e o problema dele é outro, né? Muitas vezes um problema de ATM, um problema... E aqui, ó, mostra que existe, né? Existe relação entre uma enxaqueca e um distúrbio do sono. Quer dizer, está tudo ali ligado, né? A gente muitas vezes não sabe nem dizer o que veio primeiro, né? Uma coisa ou outra, mas ela está ali e o paciente está sofrendo, e a gente tem que fazer alguma coisa. Sobre bruxismo, nossa, como tem motivo para a gente ter o sono alterado, né? Como tem motivo para a gente ter problemas respiratórios que ninguém percebe como acontece, por onde vem, por onde chega. Muitas vezes, nós, como dentistas, recebemos um paciente com problemas oclusais e que, na verdade, a gente vai ter que contar para essa família, realmente, seu filho tem um problema oclusal. Mas, antes disso, ele tem um problema respiratório que deve estar provocando essa oclusão alterada, por ele respirar pela boca.
Então, assim, isso é a nossa parte nessa história toda, né? Claro, no problema respiratório, eu vou repetir mais uma vez, eu não tenho capacidade para fazer nada. Quem vai fazer, se for uma alergia, se for uma obstrução mecânica, é o médico, né? Porém, eu vou tentar melhorar o efeito disso na vida do paciente, muitas vezes os problemas oclusais, e se ele não, assim, se o médico dele não se opuser, ou se ele não for homeopata, eu vou usar medicamento homeopático. E quando ele é homeopata? Aí é maravilhoso, gente. Aí é 100%. A gente brinca e fala que é melzinho, né? É a coisinha gostosa da gente trabalhar. Por quê? Porque eu vou conversar com esse médico, ele vai me explicar de uma forma que eu vou entender, eu vou conversar com ele explicando coisas que eu percebo também, com uma visão da homeopatia, com uma visão muito maior, muito mais abrangente, e esse paciente vai ter 2 profissionais muito interessados na saúde dele, buscando o melhor para ele, sendo que ambos trabalham com a mesma terapêutica. Isso é maravilhoso, né? Então, isso faz diferença. E isso acontece graças à abordagem homeopática, que nos ensina que a palavra indivíduo significa não divisível. Então, se é não divisível, eu preciso conhecer o indivíduo todo. Eu preciso perguntar, isso é mais que tradicional, né? O Fagnani, que é homeopata, sabe disso. Dentro da nossa anamnese, né, quando a gente busca o remédio, tem uma pergunta que é, assim, impossível a gente não fazer. Nós perguntamos para o nosso paciente como é o seu sono. Independente dele ter falado qualquer coisa, ou eu perceber nele uma sonolência. Isso já faz parte do conhecer aquela pessoa. Então, eu vou estar sempre buscando o todo desse meu paciente, inclusive considerando o sono dele, considerando a alimentação dele, considerando a vida dele na sociedade, se ele tem amizades, se ele é uma pessoa social, se ele é uma pessoa mais intruída, se ele é uma pessoa que se guarda mais, que ele é uma... Tudo isso vai entrar na minha anamnese, porque isso é importante para mim. Porque a abordagem homeopática visa conhecer vários aspectos, principalmente os emocionais, os comportamentais e os sociais. Que isso, junto ao que é aquele organismo que trabalha pela vida, né, formam o indivíduo, que é a maneira de ser dele. Então, eu vejo o organismo, eu vejo os problemas que ele tem, mas eu também busco conhecer ele, a maneira dele de ser, para que eu possa entender e, juntando tudo, possa encontrar o melhor remédio para ele, para que ele retorne à sua condição de saúde, né? Então, eu pego tudo isso, mais o diagnóstico clínico que eu faço, mais exames, mais tudo dele, e somando, eu chego a uma medicação importante para ele. Por isso a gente coloca isso dentro de uma moldurinha, né? Que a gente não pode esquecer de que para fazer uma boa homeopatia, eu preciso ter isso comigo. Eu preciso que dentro da minha anamnese eu tenha questionamentos sobre esses diversos campos, porque só assim eu vou conhecer esse paciente como eu preciso, certo? Aí, quando eu descubro a maneira de ser do paciente, eu trabalho com a individualização. E aí, trabalhando com a individualização, eu sabendo quem ele é, esse ser único, eu vou poder trabalhar por semelhança para encontrar a medicação, né? Isso não tem como fugir. Isso é homeopatia, isso é fazer homeopatia. Sem isso, eu não faço homeopatia. Eu não tenho como fazer homeopatia, né? Uma homeopatia bem feita. Então, eu preciso estudar minuciosamente a história contada pelo paciente, que me permite individualizar o caso, conhecê-lo realmente. E tanto nos casos agudos como nos crônicos, a gente precisa dessa individualização. Só assim eu tenho garantia de sucesso na minha prescrição. Então, a minha anamnese busca conhecer
as peculiaridades desse paciente. E olha, quando a gente procura, a gente encontra, né? É incrível como tem coisas diferentes. Então, eu posso ter, assim, na minha agenda de amanhã, por exemplo, quarta-feira, no período da tarde, 5, 6 pacientes com a mesma queixa. Mas, se eu investigar, eles têm peculiaridades muito próprias, muito deles, coisas só deles, coisas muito características de cada um, e que muitas vezes eu só percebo, além do que ele me conta, observando muito. E é isso que vai me garantir que eu conheça, que eu entenda esse ser único, né? Sem isso, eu não tenho como prescrever adequadamente quando eu quero fazer uma homeopatia tradicional, convencional, aquela que o Hahnemann nos deixou para que a gente não tenha, não se sinta perdido. Por quê? Porque quando eu faço essa homeopatia, eu volto lá naquilo que o Hahnemann deixou e eu consigo entender tudo o que está acontecendo com o meu paciente, eu não estou perdida, eu não estou, sabe? E agora, o que eu vou fazer? E agora, será que eu mudo esse? Não! Eu sei o que está acontecendo. Eu estou com material suficiente para entender a sequência do que vem acontecendo com o meu paciente e poder dizer para ele: agora, cara, agora você está se curando. Agora você chegou à cura. Agora você está com o seu problema resolvido, né? É isso que eu preciso para eu ter confiança e segurança no tratamento que eu ofereço ao meu paciente. E eu não posso nunca me esquecer que, para a homeopatia, cada ser é único. Por que eu ponho esse slide aqui, essa fotinho aqui? Pelo seguinte, né? Eu tenho o papai e a criança. Nossa, mas eu olho a criança é o pai escrito. Nossa, mas tudo. Ele para igual, ele... Impressionante, olha, copiaram. Pode procurar, que talvez uma coisinha diferente eles tenham. E essa coisinha diferente vai fazer com que eu medique o pai de uma forma e a criança de outra. Por quê? Porque eles são únicos. Por mais semelhança que eles apresentem fisicamente, alguma diferença existe ali. Eles não são a mesma pessoa, eles não têm tudo tão parecido. Nem gêmeos, quando a gente conversa, a gente vê 100% tudo igual. Muitas vezes tem uma coisinha ali, uma vírgulazinha, mas que para nós, na homeopatia, vai ser decisiva para que a gente possa medicá-lo de acordo. Então, a entrevista homeopática busca conhecer a totalidade sintomática do paciente, que é a expressão de suas perturbações dinâmicas que o levam a um sofrimento em questão, uma dor, uma má sensação, um mal-estar, um momento de, puxa, eu não estou me sentindo bem, me dá até uma insegurança de sair de casa, porque eu não estou bem. É isso que eu preciso descobrir dele, que faz ele se sentir assim, para que eu possa cuidar dele, tá? A individualização garante que a gente entenda também saúde e doença nesse paciente, né? E que eu compreenda muito melhor esse caso e faça uma seleção de medicamento muito adequada. Nós temos experimentados mais de 3.000 medicamentos. Nós não sabemos isso de cor, gente, pelo amor de Deus, ninguém tem condição. Sei lá, eu conheço aí algumas pessoas que eu acho que de cabeça pode ser que contem para a gente, sei lá, 1.000, 1.500 medicamentos. Sabe assim? Eu conheço um que você nunca ouviu falar, e ele fala, isso é bom para tratar. Tudo bem, isso existe, mas a gente não vai ter condição de saber de todos, né? Então, se eu não tiver esses detalhes para fazer o passo seguinte da consulta, que é uma repertorização, eu junto todos os sintomas do paciente e usando um livro, que quem já foi no homeopata deve ter visto, um livrão grande, de capa dura, preta, assim, usando esse livro, né, ele vai lá e começa a comparar o que o paciente fala ali, porque ali tem uma listagem de medicamentos, e que hoje, graças a Deus, a gente tem isso feito por um programa de computador bem mais fácil, bem mais light, bem mais leve, né?
Mas se não for isso, a gente vai ficar ali, ó, horas e horas, lendo esse livro, procurando nele relacionar o que o paciente nos conta com medicamentos, para que a gente possa medicar adequadamente. Então, depois da consulta, eu pego esses sintomas repertorizáveis, né, faço a repertorização, eu somo isso com o diagnóstico clínico e a própria patologia do paciente, muitas vezes eu encontro também nesse repertório, e aí eu faço a prescrição do medicamento, tá? Ótimo. Então, vamos conversar agora sobre os problemas respiratórios, né? Essas imagens aqui são super conhecidas de vocês, todo lugar aparecem essas mesmas crianças, né, mostrando esse sofrimento que é problemas respiratórios, e aí os fatores etiológicos, que a gente também sabe quais são de monte, né? Então, amidalites, adenoide hipertrofiada, rinite, sinusites alérgicas, né, ou obstrutivas, desvios de septo, hipertrofias de corneto, pólipos nasais, às vezes até o refluxo gastroesofágico, causando problemas respiratórios no paciente. Essas imagens, essa criança aqui também, ela sempre aparece, elas são de internet, né? E aí eu coloquei mais algumas e aproveitei, inclusive, para colocar alguma coisa que eu já tinha comigo, e inclusive aqui de um professor nosso, do nosso curso, o Dr. Marcelo Pustiglione, que é um médico, ele tem essas imagens e ele me cedeu, né? Então, isso aqui são as imagens que a gente tem de retorno do paciente, muitas vezes, quando nós pedimos uma nasoscopia, quando nós fazemos um exame clínico, às vezes muito simplesmente olhando o paciente, não é? A gente percebe, né, coisas como, né, numa radiografia, um desvio de septo e outros problemas, né? É o que vem para nós. E aí, de novo, né, vamos lá buscar nas plataformas, né, trabalhos, e a gente vai encontrar inúmeros trabalhos, né? A gente tem, inclusive, trabalhos daqui da região de São Paulo, publicados em boas revistas, mostrando que a coisa está feia, feia, feia. Acho que foi logo no comecinho da pandemia, eu fiz um curso online com o Jorge Faber, e eu me lembro dele falando, gente, a SARS é uma epidemia silenciosa pelo mundo afora, né? Então, é real, gente. Eu também concordo com isso. Eu acho que a gente tem, pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, isso está espalhado pelo mundo, né? E aí nós temos alguns trabalhos, sim, em homeopatia, mostrando que a homeopatia pode ser eficaz. Então, para trazer para vocês, eu encontrei essa aqui, eu encontrei aqui, eu tenho aqui também. E aí, assim, variados, né? Coloquei um pouquinho de cada coisa aqui para tratamento de bruxismo, aqui como a gente vai estar identificando, né? Aquele que vai poder ser um bom tratamento em medicina complementar ou alternativa, né? Fora do Brasil se fala muito em alternativa, aqui em complementar, né? Por quê? Porque realmente agora a gente pode dizer que com mais cuidado a gente tem visto muitos trabalhos acontecendo. Esse slide aqui é do Fagnani. O Fagnani autorizou o meu marido, que também sai fazendo palestras aí a usar, e eu, como a gente é casado em comunhão de bens, eu me apoderei, tá, Fagnani? E coloquei aqui para facilitar, para a gente ver que, meu Deus, 1 bilhão de apnecos no mundo não é brincadeira, né? No Brasil, 49 milhões, né? Estão aqui vivendo e 25 milhões deles têm, inclusive, a apneia severa, né? A coisa é séria. Eu conversando com uma otorrino, que é do nosso curso, inclusive, né, brincando com ela, falando, nossa, né, essa coisa, e aí na brincadeira mesmo, falando em ronco, né, aí ela virou e falou, Jussara, você não sabe o que eu respondo para muita gente que me procura, porque o roncador dificilmente vai reclamar, a menos que ele esteja muito mal, e normalmente ele vem acompanhado, né, e aí eu viro para a pessoa que vem com ele e falo, né, normalmente é a esposa, eu viro para ela e falo assim, é verdade, minha senhora, ele não tem problema, quem tem problema é a senhora. E a gente sabe que é isso mesmo, né? É quem vive com a pessoa que está passando pela SARS,
é que mais sofre de ver, né? De ver a situação daquela pessoa, além de ter a sua vida também muito alterada. Esse aqui também é do Dr. Antônio Fagnani Filho, tá? Viu, Fagnani? Me apoderei desse também. Por quê? Porque eu fiz uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, eu peguei esse slide do Fagnani, que já trazia alguns sintomas, né? E aí os noturnos, mais alguns que eu também já tinha, já conhecia, e eu repertorizei no repertório digital, né? No programinha, para facilitar a vida. Para vocês terem uma ideia, a gente vai escrevendo lá os sintomas e depois ele me dá esse resultado, né? Nesse caso aqui, é pelo medicamento que cobriu mais sintomas que eu digitei no programa, né? No caso aqui, ó, o primeiro a se pensar é mercúrio solubilis, né? Conseguimos cobrir 15 sintomas do que o paciente contou. Lógico que tem até uma pontuação, como se fosse um score, mais ou menos um score, mas a gente trabalha muito mais por cobrir sintomas. Na sequência, a gente tem um arsênico, um sulfuro, e aí uma lista toda que eu, por estudar homeopatia, né, o homeopata, por estudar homeopatia, conhecendo esse medicamento, vai poder olhar para o paciente, para o medicamento e falar, nossa, encontrei um medicamento muito parecido com o paciente, com a queixa do paciente, né? Nós tivemos muito tempo atrás, ele já é falecido, o Dr. Roberto Costa, ele dizia que a gente ia buscar o sósia homeopático, né? Então, aquele que é a copinha, do paciente em termos de remédio. E aí é esse que eu vou usar para medicar meu paciente. Eu, como dentista, o médico também faz isso, né? É da mesma forma que a gente trabalha. Porém, cada um na sua área, buscando melhorar a condição do paciente. Aí talvez vocês estejam pensando, nossa, Jussara, mas eu não tenho repertório, mas eu não tenho tudo isso e eu gostaria, né, de usar medicamentos homeopáticos. Claro que quem é que vai buscar tudo isso? É quem realmente faz um curso de especialização, quem estuda bastante e que muitas vezes consegue, com um único medicamento, determinar a solução do problema, por isso a gente chama de medicamento determinante, ele determina o tratamento, ele determina o sucesso do tratamento, porque nós fizemos toda essa pesquisa, atendemos o paciente, fizemos a consulta. Quem falar para vocês, nossa, mas a consulta de homeopata leva 1 hora e meia. Leva mesmo, que a gente conversa sobre tudo isso com eles, né? E o paciente pode até ir embora, para não perder mais tempo do paciente, eu combino com ele, falo, olha, depois eu mando para você a sua receita, agora eu vou estudar seu caso, e aí eu ponho lá no repertório, ou no repertório livro, ou no repertório digital, e eu chego à conclusão de uma medicação. Porém, em outras situações, eu também posso, por conhecer medicamentos, fazer uso, e a gente chama isso de medicamento episódico, né? Ele vai servir para um episódio do problema do paciente, não estou fazendo tudo isso, né? Assim, o tempo todo, essa consulta extensa. Às vezes, num quadro agudo, meu paciente não tem nem condição de responder para mim tudo que eu vou perguntar. Então, o que eu faço? Como eu conheço medicamentos, como eu estudo matéria médica, e como eu consigo fazer, muitas vezes, uma boa avaliação clínica e ter do paciente 2 ou 3 respostas importantes, eu consigo pensar numa medicação para receitar ali no momento, para o paciente ter uma melhora do quadro clínico que ele apresenta. Isso é muito comum, muito provável. E é o que mais acontece, por exemplo, quando a gente pensa em convênios, né, planos de saúde, onde médicos homeopatas trabalham, né? A gente sabe que eles têm lá 15, 20 minutos para atender um paciente. Então, o conhecimento que ele traz da patologia, mais o conhecimento dos medicamentos, permitem que ele possa fazer isso de uma maneira mais fácil, vamos dizer, mais simples, mais imediata. Não é adequada, né? O legal, o bom é a gente poder conhecer esse paciente e aí, sabe, dar toda a atenção e acompanhamento que ele precisa. Mas também existe essa forma de se trabalhar. E aí, ó, eu vou mostrar para vocês um casinho em que eu agi como esse médico de convênio sem ser convênio. Foi no meu consultório.
Essa menininha veio porque a mãe não gostava da oclusão dela, né? Ela estava naquela fase do patinho feio, e a mãe falou, ai, eu preciso melhorar esse sorriso, eu não estou feliz. E aí eu pedi documentação, como a gente sempre faz, e aí, quando eu perguntei, quando eu pedi, né, a gente pede, normalmente eu uso muito McNamara, cefalometria para isso, e aí eu tenho a medida ali, nesse caso, o laboratório me mandou até com a medição já feita, não foi? É quando eles analisavam, vinha, né, a análise do cavo, acho que vocês se lembram, hoje eles não fazem mais, mas essa é uma daquela época. Eu usei uma medicação muito conhecida, por quê? Porque essa menina tinha 73% do espaço aéreo respiratório, né, ocupada por uma adenoide ali hipertrofiadíssima, né? E aí eu nem repertorizei, por quê? Porque eu conheço ali uns 3, 4 medicamentos que eu posso usar. O que eu fiz? Eu virei para a mãe e falei, mãe, sua filha tem um problemão, né? E ela precisa de um tratamento adequado, não só eu corrigir a sua oclusão, mas um médico para tratar dessa adenoide, para deixá-la melhor. Nessa época, eu me lembrei até de uma querida mestra nossa, minha e do Fagnani, a doutora Gabriela, em que ela explicava, falando do chuveiro elétrico, né, Fagnani? Acho que você se lembra. Nossa, uma adenoide desse tamanho, imagina que você está abrindo o chuveiro e só cai 20% de água do seu chuveiro para você tomar banho. Como é que você toma banho? Mais ou menos foi assim com essa mãe. Mas mesmo assim ela falou, eu não queria procurar outro médico. Eu falei, ai, tadinha da menina, enquanto eu trato dela, eu posso medicá-la. E mediquei com bastante ajuda desse problema dela. Esse aqui é um outro paciente, mas esse sim, a mãe aceitou ir ao médico depois, né? Esse paciente maiorzinho foi a fono achou estranho algumas coisas nele, achou que ele tinha um problema genético, o relatório genético disse que ele não tinha nada, oclusalmente ele estava assim, e era isso que eu iria tratar, mas, né, a gente percebeu que ele também tinha alguns problemas respiratórios. Aqui foi a análise genética dele, porque a fono ficou desconfiada, ele tinha nas medidas cefalométricas dele uma medida bem alterada que condiz com problemas do cromossomo X frágil, né? Mas a doutora Angela Morganti, ela conseguiu essa consulta para ele e ela disse que não tinha, não era nada. Coloquei um ortopédico nele, mas fiz uma consulta homeopática. E aí esse menino com 8 anos tinha como coisas que a mãe me trouxe, a fono também me ajudou e que eu percebi. Ele tinha dificuldade em aprender, ele tinha uma distração, uma ausência mental, você falava com ele estava no mundo da lua, a respiração oral, ele, segundo a fono, ele era afásico, né? Então, assim, a capacidade dele de falar, de expressar, de formar frases, estava aquém, né, da idade dele, super indeciso, um menininho que a mãe dizia, nossa, a memória dele é tão fraquinha, ele é tímido, ele é envergonhado, ele é super consciencioso. Para nós homeopatas, o consciencioso é aquele cara cuidadoso, sabe? Mas mesmo sendo aquele cuidadoso, responsável, ele deixava a desejar para todo o resto, né? E aí, fica aquela história também, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Esse menino, como respirador oral, a gente sabe que dorme mal, e se ele dorme mal, durante o dia, ele fica meio que adormecido, né? Meio sonolento. E por conta disso, não aprende na escola, a professora acha que ele é distraído, mas na verdade ele está sonolento ali, dificuldade de se fixar no que ela fala. Então, assim, esse era um caso de má oclusão, provavelmente que veio por conta da respiração ruim e que, como consequência, estava trazendo problemas comportamentais para ele que também precisavam ser acolhidos, vamos dizer assim, ser abraçados, né, por quem fosse tratar dele. Tinha condição de fazer um tratamento psicológico? Não, já era difícil o meu tratamento, né? Eles me pagarem ou aceitarem pagar, irem ao médico, que depois foram, aceitaram,
Foi ótimo. E a fonoaudióloga ainda, né? Eles mesmos falavam, olha, doutora, eu tenho dificuldade, não dá para pagar tudo junto. Então, um psicólogo, uma psicopedagoga, vai complicar muito a vida. Então, a gente busca, com isso, ajudar também até que o paciente possa fazendo tudo aquilo que ele precisa. E aí, aquele menino todo atrapalhadinho ali, com aquela carinha tensa para fazer a sua... Deixa eu achar ele aqui de novo. Ah, não, peraí que não voltou. Essa tensão toda aqui para fazer a documentação, olhem isso, né? Oh, meu Deus, cadê? Não estou conseguindo voltar, gente, me perdoem. Acho que agora vou conseguir. Né? Então, esta criança aqui, né, tenso, virou esta criança bonita, muito mais leve, muito mais tranquila. Lógico, continuou em tratamento ortopédico, continuou em tratamento com a fono, ele tinha esse encurtamento de lábio, infelizmente, por conta dessa oclusão dele, mas com uma melhora, uma criança, sabe, leve, sorridente, respirando melhor, inclusive, né? Que a gente pôde tratar, graças à homeopatia, né? Eu gosto muito de falar isso porque é assim que eu me sinto e eu quero deixar isso com vocês. A homeopatia proporciona maior entendimento entre profissionais. Eu consigo conversar com o médico sobre o meu paciente de uma maneira muito próxima. Eu não sei vocês, mas eu, como odontopediatra, por exemplo, muitas vezes ligo para um médico que não é homeopata e dificilmente ele me dá atenção ou quer falar comigo, e fala pouco quando fala, né? O homeopata, ele sabe que tanto eu o ajudo como ele me ajuda, né? De repente, ele percebeu coisas que eu não percebi, ou eu posso ter percebido coisas que ele não viu no paciente, e eu posso levar para ele um pouco disso. Então, ele é muito acessível, porque também precisa da gente, né? Ele tem um ganho de saúde, o paciente ganha saúde de verdade, né? Ele não... Entre aqueles artigos, eu acabei não levantando aquilo, tinha um que fazia o levantamento de pacientes que fazem uso de corticoide por problemas alérgicos e que já estão numa fase de pré ou diabetes por conta desse uso de corticoide. Puxa, como é melhor, como é bom eu medicar, olha a satisfação que eu sinto disso, eu medicar o paciente, trazer uma melhora a ele que não acarrete nenhum outro problema para a sua saúde, né? Para a sua saúde integral, né? Então, eu posso dizer para vocês, assim, de coração, assim, vou repetir, que muito de boca cheia, que a gente sente muita satisfação em tratar do paciente dessa forma, porque a gente só realmente está buscando e conseguindo fazer bem a esse paciente, né? Então, eu gosto muito de falar isso porque é o que eu sinto. É como eu gosto de encerrar para mostrar para vocês realmente o que a homeopatia faz. Lógico, eu estou falando aqui em pouquíssimo tempo, 1 hora, mas é isso que a gente pode fazer realmente pelo paciente. E aí eu também gosto muito deste parágrafo, né, deste autor, porque eu acho que vai muito bem nessa história que tanto falam mal da nossa homeopatia. Eu não estou conseguindo baixar aqui, não vou conseguir. Opa, perdão, não vou conseguir. Mas eu leio aqui com vocês. Porque falam tão mal da homeopatia, que a homeopatia não tem comprovação científica, e esse autor fala uma coisa muito boa, né? Se a homeopatia é uma quimera ou um sistema, ela própria morrerá, né? Por si só, se ela não tiver fundamento, se ela não tiver valor, se ela não tiver o que apresentar, né? Mas se, ao contrário, representar um progresso, ela se propagará, quaisquer que sejam as nossas medidas de preservação, e ninguém mais do que a academia, né, deveria almejar esse fato, visto que sua missão é justamente fazer caminhar a ciência e estimular as suas descobertas. Por que eu falo isso? Porque vira e mexe, aparece alguém para falar mal da homeopatia, para dizer que ela não é, que é uma mentira,
que ela vive de placebo, que ela só tem efeito psicológico. Infelizmente, são pessoas da academia que não se prestam a prestar atenção no que é a homeopatia, a estudar um pouco a homeopatia, porque, como a gente sempre fala, a homeopatia não é uma questão de crença, é uma questão de conhecimento. A partir do momento que a gente conhece, a gente percebe a ciência que está com ela e a gente percebe que ela é capaz de fazer muita coisa boa. Então, eu gosto também de colocar, quando eu terminei o meu mestrado, eu usei esse parágrafo aqui para encerrar, porque eu me senti muito bem podendo fazer alguma coisa dentro da homeopatia que mostrava a ação da homeopatia, que mostrava o valor dela, mesmo que fosse em laboratório, né? Então, é por isso que está aqui, e eu quero deixar com vocês, porque eu sei que entre vocês também nós temos pessoas da academia, e sempre que vocês tiverem alguém que possa fazer alguma pesquisa, alguma coisa em especial com homeopatia, por favor, abram as portas, permitam que essa pessoa faça alguma pesquisa, porque nós precisamos disso, né? A homeopatia precisa, e nós que tanto estudamos esta homeopatia, vamos poder fazer muita coisa dentro até da ciência convencional para que todos possam entender, compreender e usar essa terapêutica, tá? Então é por isso também que eu coloco esse parágrafo. Esse aqui é o curso de especialização que nós temos aqui em São Paulo, ele é tanto para médicos como para dentistas. Caso vocês se interessem, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais, ou mesmo não, quando puderem, quando estiverem aqui em São Paulo, venham conhecer o nosso curso, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que vão ver, tá? Então, está aqui aberto. O Fagnani é professor do nosso curso, ele vem falar sobre odontologia do sono para os nossos alunos da odontologia e também da medicina nas áreas conexas, porque é um conhecimento que a gente percebe que na odontologia cresce muito e que às vezes até falta para quem na medicina não se interessou por isso. Então, o Fagnani é professor do nosso curso, especialmente para falar de odontologia do sono, também para médicos. E era isso que eu queria passar para vocês. Fagnani? Oi, querida. Nossa, Acho que eu parabéns. consegui em 1 hora. Você me fez lembrar quando eu dou aula para você. No seu Não curso. é? Como é difícil, né? A gente quer falar tanta coisa e às vezes não Verdade. consegue. Estão vendo o Alexandre? Ele Alexandre, está aqui com a gente. Olha só que legal. tudo bem, querido? Muito bom te ver. Bom te Jussara, ver antes de mais também. nada, parabéns pela apresentação. Você mostrou muito Obrigada, bem o que é Fagnani. homeopatia. Acho que muitos colegas aí não têm esse conhecimento, né? E sempre é muito importante de estar transmitindo isso, né? Eu vou pedir para você, você descompartilhou sua tela? Você sabe que eu quis e não consegui? Espera aí, vamos ver o que eu faço aqui. Ali do lado do botão vermelho do sair, você tem lá aquela Gente, pastinha de olha. compartilhar. Espera aí, deixa eu diminuir Clicar aqui. E eu vou pedir para todos os colegas participantes, né, quem desejar, pode ligar suas câmeras, habilitar seus microfones. Já Aqui estão... eu não estou conseguindo, espera aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Aqui, parar de compartilhar. Eu cliquei, mas não foi. Ó, parou? Agora foi, agora deu. Ai, que bom, porque eu já tinha feito isso antes e não tinha conseguido. Agora deu. Ótimo, maravilha. Pronto. É isso aí, queridos. Bom, Estamos aqui. então eu gostaria agora, antes de eu fazer mais comentários e perguntas, eu queria abrir para o público, né, para o pessoal que está participando, quem desejar fazer alguma pergunta para a Jussara. Aqui no chat não tivemos nenhuma pergunta, mas estejam à vontade, se quiserem, é só levantar a mãozinha ali no painelzinho do Teams, ali em cima, você tem uma mãozinha que você pode levantar, ou Isso. já abrir o microfone e fazer diretamente a pergunta para ela. Isso Estejam mesmo. todos à vontade.
Bom, quando o professor explica bem, viu, Jussara, ninguém tem dúvidas. Tomara que seja isso, né? Ô, Jussara, eu queria, assim, só para puxar um pouquinho a discussão, para abrir a discussão, eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte. A gente sabe que o medicamento homeopático, obviamente, ele é um medicamento energético, né? Ele trabalha bastante com a nossa energia vital, enfim. E existe uma característica, né, que a gente chama de obstáculo à cura. E, normalmente, nessa questão do respirador bucal ou do paciente que apresenta um desvio do padrão respiratório, obviamente que ele tem alguns obstáculos mecânicos que impedem o nosso principal vetor de vida, que é a respiração, né? Exatamente. Então, assim, a própria atuação do dentista, né, em vários momentos, né, na infância, na juventude, na própria questão do adulto, o fato da gente conseguir melhorar esse padrão respiratório, você acha que isso tem um efeito, ou poderia potencializar melhor o efeito do medicamento homeopático? Pois é, então, exatamente, porque, e aí a gente pode voltar a falar que o médico que não é otorrinolaringologista, às vezes o pediatra, ele também observa mais, porque o paciente volta para ele várias vezes com sinusites recorrentes e tudo mais. Os demais, muitas vezes, eles não buscam isso porque eles não estão alertas para isso. Esse é o motivo de você, no nosso curso, não falar só para dentistas. Por quê? Porque o problema respiratório é um grande obstáculo à cura. Se a gente for pensar naquilo que a gente já comentou aqui, o paciente tem um problema respiratório, ele dorme mal. Se ele dorme mal, ele passa o dia mal, e ele passando o dia mal, ele não rende. Se esse médico está medicando pensando só que esse paciente é um paciente cansado, é um cara que, vamos avaliar se ele, como é que ele está nutricionalmente, de repente ele está muito cansado porque ele está com carência de vitamina B12, ele tem carência disso ou carência daquilo, e vai por esse caminho, com certeza ele não vai resolver o problema do paciente. Se esse profissional for um homeopata, ele vai ser aquele que vai falar, puxa, eu estou dando homeopatia da melhor maneira possível, mas eu não estou tendo o resultado que eu poderia. Por quê? Porque esse paciente tem um problema respiratório que ficou lá para trás e que ele não está, de repente, dando valor, e quando ele junta tudo que o paciente conta, isso não vem junto, então na sua repertorização esse problema não entra, pode ser que ele fique sem receber o cuidado adequado e o paciente, vou de novo falar da doutora Gabriela, patinando no tratamento, né? Que é o que a gente sente mesmo. O paciente está ali, ó, sabe? Parece que ele roda, roda, roda e não sai do lugar. Por quê? Porque ficou faltando essa informação. Então, a nossa ideia, e eu vou repetir, quando você fala para médicos, é exatamente isso. E eu acho que você percebe pelas perguntas, pelo que eles colocam no chat, né? O quanto eles falam, nossa, é verdade, eu nunca tinha me atentado a isso, nossa, é verdade. É verdade, o paciente que respira mal, ele depende de um dentista para melhorar isso também mecanicamente, né? Então, isso é um grande obstáculo à cura, tanto para o médico quanto para nós, né? Por que eu falo para nós? Porque eu posso não ser nem homeopata, mas fazer ortodontia, ortopedia e tratar o meu paciente respirador oral pensando só em procedimentos na boca do paciente. Mas esse paciente tem um problema alérgico. E esse problema alérgico, se não for visto, se não for tratado, ele vai continuar perturbando o meu problema respiratório do paciente e o meu tratamento, né? É aquela história, a gente vira e mexe, eu ouço isso e é real. O meu filho passou por cirurgia, ele removeu a adenoide, mas ele continua ruim. Ele não. Eu viro para essa mãe, para esse pai e falo: desculpa, mãe, pai,
seu filho não aprendeu a respirar pós a adenodectomia, né? Ele precisa de uma fono, ele precisa... A mesma coisa acontece quando eu faço o melhor aparelho do mundo, mas o meu paciente continua sensível, extremamente alérgico, toda hora com rinite, abrindo a boca para respirar. Eu tirei o aparelho, vai tudo embora, né? Então, esses obstáculos todos existem para todos nós que estamos trabalhando neste ambiente de necessidade do paciente. E uma coisa assim, eu até toquei nesse assunto, Jussara, porque é o seguinte, né, pessoal, como você citou ali na sua apresentação, existem ainda, né, muitas críticas em relação à homeopatia, e a gente que vem da ortopedia funcional, a gente está meio escolado com isso, porque a gente cansou de receber crítica em relação à ortopedia funcional, principalmente daqueles que não conhecem a técnica, e ainda tem, né? Que não conhecem a homeopatia. Mexe, né? A gente ouve ainda. E você sabe que é uma coisa interessante, né? Normalmente, esse obstáculo à cura, ele vai afetar, obviamente, o efeito, né? A grande magnitude do medicamento homeopático, também afeta a alopatia. Só que na alopatia parece que é comum, né? Todo mundo diz, não, esse daqui não deu certo, vou passar para o outro. Tá? Fica um troca-troca de remédios que parece que é uma coisa natural, né? Não, tem que dar um antibiótico mais forte, não, agora tem que mudar o antialérgico, agora tem que fazer isso. Agora, se um medicamento homeopático não atingiu aquele objetivo esperado, a homeopatia não presta, não sei o quê, tá. Mas, na verdade, é essa visão que é importante de estar passando, inclusive para os colegas médicos, né? Graças a Deus e graças a vocês, a abertura que vocês estão fazendo em todas as áreas da saúde, né? De estar levando esse conhecimento da homeopatia. É exatamente isso. Então, se nós temos um problema funcional, um problema mecânico, todos os medicamentos vão ter algumas limitações, não só a homeopatia, né? Sim. É bom deixar claro isso. E até nesses casos, após a dermatoncilectomia, por exemplo, você está tirando a barreira de defesa do organismo, aí que ele precisa mais ainda fortalecer a sua energia, né? a sua capacidade de reação. Nessa hora, então, que a homeopatia, eu acho que tem... Na verdade, eu tenho uma visão um pouquinho assim, mais radical até, né? Eu acho que, eu sempre falo, a homeopatia, ela cura. Que a nossa querida, digníssima Gabriela falava isso, né? A homeopatia, ela tem o poder de cura, né? A alopatia, não. A alopatia, ela devolve para dentro. Ela embute, né? O anti, ele vai mandar aquela energia e daqui a pouco ela vai voltar ou na mesma patologia, ou em outro órgão, ou em outro sistema, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas eu só quis tocar nesse assunto exatamente aí, para lançar esse alerta para os colegas. Né? Tempo curto, a gente não pode falar de tudo. Falar sobre energia é maravilhoso, né? Poder falar, por exemplo, que o medicamento homeopático carrega uma energia de informação para a energia que nós temos no nosso corpo é maravilhoso, mas é que a gente não tem tempo para explicar tudo isso, então a gente acaba não falando. As perguntas são excelentes por isso, porque aí a gente pode desenvolver mais alguma coisa. Ótimo que você tenha perguntado. Desenvolver o tema, né? Exatamente. Queridos, aproveitem a presença da doutora Jussara, vamos aproveitar. Ninguém mais tem nenhuma dúvida, ninguém quer tocar em nenhum outro assunto, outro tópico. Jussara, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais ali do curso que vai... Quando que começa o curso de especialização? Deve começar... Todo ano começa por volta do mês de março. Então, nós esperamos passar férias, carnaval, né? Para todo mundo aproveitar tudo que gosta. E aí, em março, provavelmente, a gente começa em novas turmas, né? Tanto de médicos quanto de dentistas. O curso, então, como eu falei, é um curso... Como eu falei, não, como está no slide, a gente conversou disso antes, né? Como estava naquele slide, é um curso híbrido. Nós temos um conteúdo que é teórico e que é online, e aquilo que é prático, aí a gente considera que realmente não tem jeito, né? O paciente tem que ser atendido. A gente até faz algum atendimento online para os nossos alunos verem como é, o que vai fazer,
para que quando eles cheguem aqui para fazer a prática, eles já estejam mais inteirados disso. Então, a gente vai estar fazendo ambulatórios presenciais e alguns detalhes também de parte teórica, mas que acaba sendo prática, por exemplo, uma repertorização para a gente fazer, explicar como fazer online é mais difícil. Então, a gente tem aulas sobre repertorização, até teóricas, mas vai ter a parte presencial, para que o aluno possa, né, sentir o que é isso, como é que se procura um sintoma, como é que se... Né? Então, é isso. Os nossos cursos, então, como eu falei, a parte teórica, médicos e dentistas fazem juntos, porque a teoria é uma só, né? A gente precisa conhecer medicamentos, a gente precisa conhecer as formas de administrar esses medicamentos, a gente precisa conhecer realmente filosofia, conceitos, tudo aquilo, e é comum para todos nós. O que fica, o que que faz com que a gente se separe, né? E aí dentistas vão fazer ambulatórios odontológicos e médicos ambulatórios médicos, porque cada um vai ter isso na sua vida, o atendimento a pacientes com situações diferentes. Fora isso, então, toda a parte teórica é junto, o que enriquece muito, muito, muito o curso, né? Eu tenho mais de 30 anos na homeopatia e o meu curso foi feito junto com médicos, eu sempre conto isso. Eram 32 médicos e eu, imagina. Eu brinco que, para mim, assim, o que tinha mais de odontologia no que eles falavam era quando eu ouvia falar em alvéolo pulmonar, que eu lembrava dos nossos alvéolos dentários. Porque era dado por médicos, não tinha esse curso. Não fiz na escola da doutora Gabriela, onde ela dava o curso. Então, assim, eu me sentia perdida muitas vezes. Né? Porém, eu criei laços com médicos que eu tenho esses laços até hoje, né? Uma das médicas que foi minha colega é minha médica, assim, e é minha amiga esse tempo todo, que é a Lia, por exemplo, né? Então, assim, é muito rico isso, porque a gente vai ligar algumas coisas, vai entender algumas coisas que talvez a gente não tivesse acesso, né? Você leu o meu currículo no começo, eu falo que eu sou estomatologista por causa da homeopatia, né? Porque eu fui fazer o curso, eu convivi com médicos e eu começava a pensar o que eu posso estudar mais para me aproximar de médicos. Conhecer patologia, mesmo que seja de boca. Já que eu sou homeopata, eu sei que a patologia que acontece na boca por facilidade do organismo, mas ela talvez tenha um correspondente em outra parte do organismo. Então, por conta disso. Mas por quê? Porque me aguçou estar com médicos para que eu tivesse vontade de estudar isso, né? Então, assim, é muito rico. Eu acho muito rico a gente poder fazer um curso junto deles, assim como eles também consideram riquíssimo estar conosco e nós explicarmos uma porção de coisas. Para eles, por exemplo, a gente percebe na conversa, né? O bruxismo era uma coisa que, nossa, o cara é... O que eu posso fazer com ele? Nossa, vocês fazem muita coisa para o paciente, sabe? Você percebe que é uma surpresa para eles também. Então, é muito gostoso, muito bom. Nosso curso é assim. Tem esse conteúdo, então, que eu falei, que é online, e o resto é muita convivência, muito bom, muito gostoso. Falei para o Fagnani no começo, primeiro dia de aula presencial, quando a gente ouve os mais variados sotaques do país, né? Porque, por ser uma parte online, tem gente que está lá no Pará, que se inscreve no curso, começa a fazer, gente do Rio Grande do Sul, chega um dia que todos eles se encontram, e aí você vê que é uma delícia essa história, né? Então, é muito gostoso. Eu estou vendo aqui uma das meninas da farmácia que nos apoia, a Evelyn. Não sei se vocês estão vendo, ela está dando um tchauzinho agora. Sim, ela está Ela está aparecendo aqui, ela nos acompanha, é uma farmácia que nos apoia, e a gente aprende muito com elas também. Elas têm uma parte com aulas para nós de farmácia,
e é muito bom, a gente aprende muito também com elas, que são duas pessoas da farmácia, duas meninas, e é muito, muito, muito bom. Então, assim, a gente é da saúde, a gente tem que viver bem com nossos colegas profissionais da saúde, né? E cada um na sua, colaborando com o outro. A nossa ideia Com é essa. certeza. Nós temos aqui na sala também a doutora Rebeca, que é médica, aqui do interior de São Sim, a Paulo. Rebeca é de Nossa Araçatuba, parceira aqui da verdade, clínica verdade. Viva Vita, aqui de Araçatuba É também. isso aí, ela é nossa aluna, uma querida nossa. Você sabe que é É bem isso isso, né? mesmo. A homeopatia. Obrigada. Bem, Rebeca. Oi, Rebeca, Bom, boa aula noite. excelente, viu, prof? Não estou falando mentira, estou, Rebeca? Não, sem dúvidas. É maravilhoso, assim. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu gosto muito do curso. Que bom. Isso aí. Maravilha, Muito bom obrigado, estar aqui Rebeca, com por a estar com a gente. Obrigada. gente. Então, como eu estava dizendo, né, acho que o grande barato disso tudo é que a homeopatia ela tem essa visão holística, essa visão do todo, integrativa, né? E, como às vezes eu sempre falo em alguns cursos, alguns eventos, a odontologia do sono, na verdade, para nós dentistas, veio abrir nosso campo assim, né, de visão da importância da interdisciplinaridade, né? Que casa perfeitamente com a homeopatia. Como a Jussara estava falando, eu também fiz o curso de homeopatia, vou me entregar a idade aqui, já tem mais de 30 anos também. E quando eu fiz o curso também, eu acho que eu só menos. Você ainda está mais novinha, mas meus cabelinhos não deixam mentir a idade, né? Mas também no meu curso, na minha turma, só tinha mais eu e mais uma colega dentista. Todos eram médicos, farmacêuticos, tinha fisioterapeuta, tinha um veterinário, né? Eu lembro que ele fez com a gente também. Então, assim, essa visão do todo é muito importante. E acho que dentro da odontologia do sono, por isso que eu fiz questão de trazer esse assunto para nós, para o nosso grupo, que é exatamente isso. A gente fala tanto de interdisciplinaridade, e acho que uma das áreas médicas que mais tem essa visão também é a homeopatia, né? Eu acho que casa perfeitamente aí com a gente tentar aí estar suprindo as necessidades de saúde como um todo do paciente. E lógico que para isso eu preciso também da ajuda da farmácia, né, para elaborar nossos medicamentos, nos ajudar nas novas descobertas e todas as outras áreas, a fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, enfim, todas as áreas que vão estar sempre ajudando a gente a quê? A buscar o equilíbrio, né, psíquico, social, porque problemas do sono também traz os problemas sociais também, né, emocionais, enfim, físicos. E acho que é um casamento muito perfeito. É isso aí, querido. Eu sempre falo, só para não querer esticar muito, mas o Hahnemann, ele já falava em vários profissionais atuando e ele aceitava várias terapias, né? A gente tem o Órgano, que é um livro mestre aí de toda a teoria, né? De Hahnemann. E lá no finzinho ele deixa alguns parágrafos para falar sobre banhos termais, magnetismo pessoal, né? Então, assim, uma pessoa que tinha essa visão só queria que a gente tivesse realmente esse relacionamento com todos os profissionais da saúde pelo bem do paciente. Então, tá dentro da homeopatia, é implícito na homeopatia isso, não tem como. Com certeza. Jussara, antes de te mandar o último beijo, eu gostaria de pedir para todo mundo abrir as câmeras. Vamos fazer aquela foto legal para a gente compartilhar depois? Vamos. Mais uma vez eu peço para vocês também, quem puder fazer foto, depois me mande ou me marque nas mídias, que aqui eu fico meio restrito, minha tela fica meio restrita, eu não pego as câmeras de todo mundo, mas seria bem interessante. Atenção, vamos lá, todo mundo. Xandão, arruma o topete aí, Xandão. Félix, prazer ter aqui comigo, meu querido. Isso. Valeu, gente. Jussara, mais uma vez, querida, ainda bem que você passou lá aqui. Obrigado. Uma gratidão enorme aí da sua participação, do seu envolvimento. A gratidão é toda minha, meu amigo.
Tenho certeza que contribuiu para muitos. São sementes que a gente vai plantando ao longo da estrada, ao longo do caminho. Tenho certeza que vai florir muito, né? Com certeza. Essa aula vai ficar gravada, vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, do Núcleo do Sono ATA. E nós vamos estar divulgando o link assim que eu conseguir fazer a edição do vídeo. E espero que todos aí possam rever, compartilhar com os amigos também, inclusive até com os próprios pacientes, né? Que às vezes, para quem não está muito familiarizado com a homeopatia, às vezes tem uma certa dificuldade de explicar o que é a homeopatia. E acho que essa aula, essa brilhante aula que a Jussara deu, explicando bem o que é homeopatia, o funcionamento do medicamento homeopático, é um grande material para ser utilizado também. Queridos, com certeza, chegamos no final de 2023. Não deixa dúvida que é meu amigo, né, gente? Muito obrigada, querido, de coração. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande estar com vocês e mais esse ano. Deixo aqui o convite aberto, 2024, estamos aí com novos eventos, os mesmos eventos se repetindo, mas com alguns projetos novos aí, para a gente estar sempre crescendo junto, principalmente dentro da área. Ok? Isso mesmo. Grande beijo a muito todos. Muito obrigada. Obrigada a todos aí pela paciência, pela presença. Muito obrigada. Tudo de bom para todo mundo. Boas festas. Amém. Obrigado, Feliz Natal. Um ótimo 2024 para todos. Isso aí. Tudo de bom. Tchau, gente. Boa noite. Bom sono a todos. Tchau. Bom descanso. Obrigado, querido.